Bom dia, meus amigos, pessoas que nos acompanham, que gostam de pensar, que gostam de refletir, que gostam de orar, mas também que gostam de agir. Nós, essa semana, vamos publicar essa matéria agora para as nossas reflexões. Não sei que tema dar a ele. Estamos à beira de uma catástrofe? O mundo está desgovernado? O Brasil está caminhando para onde? Por quê? Para quê? Como a espiritualidade vê os últimos acontecimentos no país e no mundo? Vamos lá. Essa semana tivemos muitas informações. Vamos começar pelo nosso país e depois seguir pelo resto do mundo. Observemos com atenção. Está sendo dado várias notícias em vários canais diferentes do YouTube e alguns canais de televisão fechados, com mais discrição, com mais cuidado, com maior atenção. Enfim, com relação ao nosso país, eu não posso negar a minha decepção previsível, porque nada do que está acontecendo para mim tem sido novidade. Por tudo o que sabíamos a respeito do futuro do Brasil, a respeito da disputa, a respeito dos interesses pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho e pela prepotência de muitas pessoas. Estou vendo, acompanhando alguns jornalistas e observando o julgamento de vários aspectos sobre os crimes de 8 de janeiro, sobre a CPI que envolve esse fatídico dia que é reprovável, não tenha a menor dúvida, foi ilegal, imoral, desrespeitoso para com a nação. No entanto, eu não posso concordar, até que me prove o contrário, que as pessoas, ou pelo menos 80% a 90% das pessoas que lá estavam e em todos os quartéis do Brasil, eram subversivos, eram terroristas e iam dar um golpe no Brasil. Não acredito nesta possibilidade. Acredito que há muita coisa debaixo do tapete e talvez nós nunca saberemos. Pelo menos nas próximas décadas, provavelmente não. Acredito penso, por tudo que eu assisti, pelos dois lados que eu tenho ouvido da conversa, que alguma coisa muito estranha, muito fora da realidade, ocorreu naquele dia 8 de janeiro. Isso me entristece muito, porque muitas pessoas foram presas de maneira completamente inocente. Imaginemos que um dono de uma empresa tenha financiado ônibus para os patriotas se reunirem de maneira pacífica. Ele seria culpado disso? Seria responsável por um ato subversivo? Não. Aquela situação que me choca até hoje, dos ônibus pararem na porta dos quartéis, convidando os patriotas a entrarem no ônibus para irem para a rodoviária, para irem embora, porque já havia tudo se complicado completamente pelo aquele ato de vandalismo horroroso, e levados todos a um confinamento.
aquilo para mim foi de um ato de barbaridade que está envolvendo, eu acho que vários poderes do país, na minha opinião. Não vejo isso com bons olhos. Eu acredito, eu penso, eu raciocino que há algo muito mais sério por trás disso, independente das loucuras, das falas alopradas do ex-presidente da República, do seu comportamento inadequado com relação à vacina, com relação a não acreditar no voto eletrônico. Eu acho que ele até pode ter razão em alguma coisa. Mas uma amiga certa vez me falou: meu amigo, às vezes você pode estar certo, a sua ideia estar correta, mas o lugar, o momento e a forma que você coloca podem ser completamente errados. E mesmo você estando certo, você pode perder uma ideia que poderia ser brilhante. Eu não acredito mais nos órgãos de comunicação tradicionais do nosso país, que movimentam de acordo com como as peças interessam. Não acredito. É um direito que eu tenho de não acreditar. E nem julgar nenhum lado nem o outro da questão, mas eu sei, dentro de mim, eu sei que há algo muito grave por detrás de tudo isso, porque a intenção seria realmente o que está acontecendo agora. Não consigo mais acreditar no grupo da toga. Não acredito. Quando eu era criança, eu tinha uma fé muito grande nos padres. Eu era apaixonado pela Igreja Católica, beijava a mão do padre, ia na procissão. Eu sempre tive a impressão na minha cabeça de que ser juiz, vestir uma toga, era um dos cargos mais importantes perante a humanidade e perante Deus. Eu imaginava que esses homens, essas mulheres, não fossem santos, mas fossem de um critério tão honesto, tão justo, tão coerente, imparcial. E esse sonho meu se desmanchou. Os processos estão rolando, não sei aonde vai parar. Não concordo que presidentes elejam ou indiquem cargos como do STF. Eu não vejo por que ficar tantos anos, 10, 20, 30, 40 anos num cargo. Não vejo. E vejo com muita tristeza que levaremos muitas décadas, caso tenham nascido de 2000 para cá, espíritos mais evoluídos para mudar a história do nosso país. Bom, do Brasil eu me limito a falar só isso, porque ninguém é bobo. Volto a dizer uma frase que eu nunca pensava em ouvir na minha vida. Honesto como eu, só existe uma pessoa no mundo, e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Esta frase define para mim uma psicopatia, uma distorção de valores jamais ouvido por mim. Mas cada louco com a sua mania, dá-me a impressão que está tudo errado. Mas vamos em frente, que tem coisa mais grave que o Brasil acontecendo. Essa semana está sendo publicado um possível aquecimento global nos próximos 2 anos
que afetará todo o clima do planeta Terra, inclusive o Brasil. O inverno não será rigoroso e o calor será excessivo. Ontem, na China, me parece, o calor chegou a 41 graus. É um sinal muito, muito preocupante a nos apontar um perigo eminente. E não é para daqui 40 anos, 100 anos, final do século. É para agora. Nós iremos vivenciar momentos nunca vistos na Terra, a não ser contado pelas histórias do mundo, desde 10 mil anos para cá, a era do gelo, a era disso, a era daquilo. Qual era vai ser agora, eu não sei, mas é muito grave. O mundo está de olho no Brasil, não se esqueçam disso. Ninguém está apaixonado por nós, não. É uma questão de interesse. É válido a troca entre as pessoas. Sim, nós nos alimentamos uns dos outros. Tudo na vida é uma troca. Até mãe com filho, marido com mulher, casal, amigo com amigo, tudo na vida é uma troca. A vida não é uma estrada de mão única. Se for de mão única, alguém está levando chumbo. No entanto, os interesses sobre o Brasil estão crescendo cada vez mais. E eu temo pela nossa soberania, porque o diabo veste Prada, o diabo é elegante, o diabo sabe falar muito bem, o diabo sabe imitar Deus, o diabo sabe adoçar o pobre, articular com inteligência. Isso é muito sério. Percebemos o mar alterando o calor, o eixo magnético se mudando, a China fazendo um furo de acho que 11 quilômetros dentro da Terra, testes de bombas. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, que, aliás, estava na hora de aposentar, o homem está caindo a todo momento, mas o poder é algo que contamina tanto, que é uma coisa impressionante. Ele afirmou que a Rússia está preparando uma bomba realmente atômica. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, sem provas, afirma que há uma intenção em atingir usinas nucleares, uma das maiores da Europa. Vocês acham isso pouco? Ah, não tem provas. Sempre diz não tem provas. E quando querem produzir provas, aqui no Brasil, por exemplo, eles encontram motivo para tudo, usando a lei, usando os recursos legais, se faz coisas ilegais e imorais. Não sei se o Zelensky está falando a verdade ou não, porque realmente eu só sei uma coisa. Vai lá, presidente, não sei quem, discutir pela paz, que não pode brigar, que precisamos pôr água fria. Invada o seu país. Invade. Mate as pessoas. Para você ver se você fica quieto. Invadam a sua casa. Para você ver se você espera a polícia chegar ou não sai em defesa dos seus filhos. Ora, tenha santa paciência. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tem algo de podre no reino da Dinamarca. Vergonhosamente, o planeta eu nunca esperava. Eu imaginava a possibilidade de, mas eu nunca esperava que no século XXI, grandes homens das grandes nações estariam tirando proveito financeiro, político e de fama,
usando o nome dos pobres, da África, da miséria, ditadores, etc. e tal. Me desculpa quem defende os presidentes de Cuba. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Me desculpa quem chama de amigo o presidente lá da... Que país que estamos aqui com problema na América Latina? Nicarágua, dentre outros. Me perdoa. Me desculpe. Vamos usar o bom senso? Vamos usar os critérios de análise, ou nós estamos ficando empobrecidos mentalmente, ou estamos tendo um problema de marasmo mental. Não estou aqui falando em política, eu estou falando em atitudes. Não estou só criticando os ditadores, mas também os democratas. Os países que falam na defesa do bem, na defesa dos direitos humanos. Ora, essa semana, o submarino, morreram 5 pessoas, riquíssimas do mundo, para dar um passeio para olhar o Titanic. Me poupe, me poupe. Eu sinto muito pela morte dessas pessoas. Eu não concordo jamais que as pessoas morram, muito menos numa situação dessa. Mas, gente, a gente não tem mais o que fazer, não? Vai para Marte, constrói cidade na Lua. Todos os países de poder estão tentando arrumar um cantinho para montar uma barraquinha na Lua. O outro quer montar outra barraquinha em Marte. E não cuida do seu quintal? E não cuida da sua casa? E não cuida do seu povo? Estão procurando o quê? Estão com medo que haja um problema grave na Terra e você tire um lugar para morar em outro planeta? É esse o medo de vocês? Ou é o prazer da conquista? Olha, eu tenho quase certeza de que mesmo que o Chico Xavier não tenha gravado ao vivo e não tenha escrito em livros, mas o que ele teria dito aos seus mais próximos amigos sobre o futuro da humanidade e o perigo que o Brasil e a humanidade passaria, isso não está longe de acontecer. Tenho certeza que o Chico Xavier via com muita tristeza o futuro da humanidade, quando ele cita a possibilidade do Brasil se tornar 4 países, havendo uma possibilidade do hemisfério norte acontecer algo que ficar insustentável a vida e os países, o que sobrar de pessoas, descerem para o hemisfério sul do globo terrestre. Eu acho, tomara que eu esteja completamente enganado, eu penso que tudo está vindo muito a galope, é muito rápido. Eu penso que esse ano de 2023, nós ainda veremos coisas ou perceberemos coisas que nós nunca imaginamos na nossa vida. Bom, meu amigo, pode me perguntar, e aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Primeiro, confiar no único homem que realmente representou Deus na Terra, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, confiar na pleiade de espíritos que defendem o planeta Terra. Terceiro, confiar no anjo Ismael, que governa o Brasil. Quarto, confiar nos homens de boa vontade, encarnados com missão definida para lutar pelo bem, sem serem inescrupulosos, sem usarem as armas do mal. Não menos importante, mais importante que tudo, quem construiu tudo isso? Deem o nome que vocês quiserem. Deus, grande foco do universo, energia inteligente do cosmos. Quem construiu tudo isso? Ou o que construiu tudo isso? Que nos deu a vida e o livre-arbítrio para fazermos escolhas. Jamais erraria em questões tão sérias. Jamais erraria em determinar a Jesus o governo do nosso planeta.
Portanto, eu sinto muito o que vocês estão assistindo e os amigos até que pararam de falar comigo porque acham que eu estou puxando a sardinha para um lado ou para o outro do nosso governo. Não estou fazendo nada disso. Eu estou apenas chamando vocês a pensar. Eu nunca fui chegado em político e não sou. Mas é preciso que hajam governantes para administrar um país, para auxiliar o povo, para ajudar o povo a ter uma qualidade de vida. E para você fazer isso, você tem que dar exemplo. E até hoje, eu não vi exemplo algum de honestidade, de caráter. Tem coisas que são legais, mas são imorais. Eu não percebi nos governantes esse afeto, esse carinho, esse sentimento altruísta, humanitário, que só pertencem aos espíritos mais superiores que encarnam na Terra, feito um Chico Xavier da vida, feito uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, e dentre outros, de todas as religiões. Não acredito em palavras que não sejam construídos em atos de amor, em atos de generosidade, em atos de respeito. Portanto, trabalhemos, façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Sejamos para o outro o que gostaríamos que o outro fosse para nós. Perdoemos incondicionalmente. Amemos sem impor restrições, mas não sejamos cegos, surdos ou mudos diante da verdade de Deus acerca do comportamento antagônico em que as palavras não batem com as ações. Não tenho autoridade moral, estou em luta comigo mesmo, mas uma coisa lhes garanto. O que eu estou colocando aqui para nós, quem vivo estiver, verá. E não precisa ser profeta para falar sobre isso. Observem, analisem e não tenham medo. Se vocês estão agindo no bem, nas mínimas coisas de sua casa, com a sua empregada, com o seu funcionário, com o seu patrão, na mínima coisa você vê quando um homem e uma mulher se tornarão grandes. São nas mínimas coisas. Faça uma coisa pequenina, com gotas de amor. E essas gotas de amor vão transformar em estrelas no céu da tua vida, na paz da tua consciência. Que Deus abençoe os governantes do mundo e que Deus tenha piedade de um país tão lindo como o Brasil, com pessoas tão bacanas. Somente para explicar tudo isso, a lei da causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do karma coletivo, de débitos nossos contraídos em muitos séculos atrás, para justificar o que nós estamos assistindo. Que Jesus seja conosco. Que Deus nos abençoe. Até a próxima live. Beijo grande para todo mundo. Obrigado. Não precisam concordar conosco, mas precisam pensar. Pensar sem a interferência de entidades pseudo-sábias a lhes envolver, a criticar ou a ferir a quem quer que seja. Porque neste momento eu não estou criticando ninguém. Eu estou nos alertando para o perigo da humanidade que foi construído por todos nós. Ninguém escapa dos erros a permitir, a termos contraído um karma coletivo de tamanha proporção, para alcançarmos futuramente o mundo de regeneração que todo mundo fala, mas que poucos fazem para que isso aconteça. Beijo grande, até a próxima, se Deus quiser.